Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer para vocês um caso que foi um caso que já foi investigado, ele já foi julgado, mas ele é um caso extremamente interessante e também não é por acaso que eu estou trazendo esse caso. Esse caso ele diz muito sobre você não mentir para as pessoas em nenhuma hipótese. Eu acho que existem certas coisas que você não deve ocultar, principalmente quando você está fazendo uma coisa longe e diferente daquilo que você está acostumado a fazer. A gente vai conseguir encontrar isso dentro dessa história. No caso da Patrícia Roberto, vai acabar indo para João Pessoa, para casa de um amigo, e muitas coisas acontecem, menos o que ela estava esperando, que seria alguns dias muito bons com um amigo de longa data. Com o desenrolar da história, a gente vai percebendo como isso também prejudica outras pessoas que estão ao redor, como por exemplo a mãe, que teve que de repente fazer uma mentira ali social com o pai, e como isso vai criando depois toda uma cascata que não é nada boa, uma cascata destrutiva mesmo. Inclusive a idade que tinha a Patrícia. Será que tem idade pra gente pelo menos avisar as pessoas, né, do que tá acontecendo? Às vezes um amigo, uma pessoa que tá próxima a gente, então é bem importante mesmo. E o caso em si, ele pode ensejar, ele pode abrir margem para mais e mais casos surgirem futuramente. Então é bem importante esse caso continuar a ser contado, porque assim essas pessoas elas são cada vez mais expostas. Existe uma lista, existe coisas diferentes aí dentro desse caso, e quem acaba descobrindo muitas dessas coisas é a querida Amanda Seassai ou Amanda Mello. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. E antes de começar esse caso, eu tenho um recado para vocês. Muitas pessoas esperam um mês inteiro para poder aproveitar o desconto que a Literatura acaba disponibilizando para o canal. Então esse mês não vai ser diferente. Inclusive eu vou explicar aqui um pouquinho para quem não conhece a Literatura. A Literatura ela é uma empresa que trabalha com livros que já foram lidos, relidos. Então a gente não está falando de livros novos, mas são livros que são semi-novos e estão em perfeito estado de leitura, que é o que importa. E já não vai dar mais para colocar mais livros novos, então é nessa hora que a Literatura ela entra no jogo. Ela pega esses livros, arruma bem bonitinho, coloca vários brindes, como são esses aí que vocês estão conseguindo ver. Eu dei uma filmadinha dessa vez para ver se ficava um pouquinho diferente. Coloca todos esses brindes literários que ajudam você a ter uma experiência muito legal, principalmente na hora que você recebe a sua caixinha na sua casa. Então é toda uma experiência mesmo. Sempre tem brindes exclusivos e você também conta com 2 planos diferentes na Literatura, o plano básico e o plano extra. Então no kit básico você vai receber um livro, um marcador de página e um card colecionável. E no kit extra você recebe todos os anteriores, mais cartão postal, mais bottom, card colecionável. Você também vai receber um caça-palavras, é muito bacana mesmo, e também tem alguns outros benefícios que você pode consultar no site. Aproveita também e seleciona a modalidade Dark, que normalmente vem os livros aqui, que são temas que o pessoal aqui do canal normalmente gosta bastante. E esse mês a Literatura ela tá com uma promoção para os 40 primeiros assinantes, mas independente do plano que você assinar, que é de um livro a mais. Então você vai receber um livro a mais se você for ali um dos 40 primeiros que assinarem com o meu cupom, que é hashtag Joyce30. Então, utilizando esse cupom hashtag Joyce30, você ganha 30% de desconto, tá? 30%, independente do plano que você escolher. Então, você escolhe o seu plano, aplica hashtag Joyce30 e você já vai ter desconto na primeira e na segunda mensalidade, independente do plano que você escolher. E se você também for uma das 40 primeiras pessoas que assinarem, que com o meu cupom você também vai ganhar mais um livro na sua caixinha. Então agradeço a Literatura e o meu cupom ele vai ficar disponível tanto no comentário fixado como também no box de descrição. Bom, os eventos a seguir eles vão acontecer entre João Pessoa e Caruaru, Caruaru, João Pessoa, isso incluindo a Patrícia, incluindo o Jonathan, incluindo a família da Patrícia, incluindo também o pai e as namoradas e também a mãe da filha ou do filho do Jonathan, e depois também posteriormente o julgamento. Falando de uma pessoa que era desconhecida, o Jonathan não era desconhecido da Patrícia. Isso é bem importante de lembrar, que a gente nunca conhece as pessoas, principalmente quando os anos se passam. Vamos conhecer um pouco da vida da Patrícia para que assim a gente possa aí ter mais ou menos uma ideia
de como esse rapaz ele ludibriou ela e acabou colocando ela numa situação difícil, porque provavelmente foi isso que aconteceu. Ou quem sabe mais alguma outra coisa que ainda não descobriram. Então isso também é uma coisa importante para as pessoas da região. Vai que alguém descobre alguma coisa, né? Vai que alguém aí se manifesta dizendo, olha, um desses nomes, por exemplo, pode ser o meu, porque existia uma lista, como eu disse para vocês, esse caso é importante. Patrícia Roberta Gomes da Silva, de 22 anos de idade, morava em Caruaru com a família, com a mãe, com o pai. O pai, pelo que eu entendi, ele era professor universitário, porque tem momentos em que ele fala que ele chegou a parar as aulas, ele trabalhou, acho que alguma coisa envolvendo medicina legal, então eu realmente não sei especificamente do que ele dava aula, mas eu acredito que ele seja professor, e também tem momentos que ele dizia que ele era professor, assim como o pai do Jonathan, e eu sei que o pai do Jonathan, ele era um professor, acho que um professor de física, então a gente já vai chegando a essas conclusões. Ela era filha da dona Vera Lúcia e também filha do seu Paulo. Os dois, eles tinham outros filhos e tinham uma vida também muito boa. Ela morava numa casa muito boa em Caruaru, tinha condições financeiras boas, mesmo que trabalhava pai, trabalhava mãe, dava para perceber que ela tinha uma vida ali bem confortável. Inclusive, ela gostava muito de tirar fotos, ela gostava muito de maquiagens ali artísticas, inclusive o sonho dela era ter um negócio ligado à beleza, então ela tinha ali todos os sonhos dela. Ela também trabalhava, então ela trabalhava vendendo cursos ali profissionalizantes, sempre muito empenhada, sempre muito dedicada ao que ela queria. Ela também estudava, então tinham várias atividades ali que ela ia fazendo na vida dela, justamente já para se preparar para um futuro. Ela sonhava em se casar, ela sonhava em ter filhos, então ela já ia se preparando aí para um momento em que ela decidisse que estava na hora, né, um momento ali que ela se sentisse preparada. Ao que tudo indica, as fotos que ela ia tirando, algumas fotos muito bonitas, vocês estão vendo aí as fotos, ela era uma moça muito linda e dava para ver que ela era o orgulho do pai dela. Existe uma diferença de idade grande entre o pai dela e ela, então ela tinha 22 anos de idade, o pai dela, eu não sei a idade exata dele, mas a gente percebe pelos cabelos brancos e tudo mais que ele devia ser, talvez ali ela devia ser a mais novinha de todos os filhos, né? A rapa de tacho, assim como eu. Os nossos pais, eles são um pouco mais velhos, às vezes vem junto com eles também questões que são um pouco mais antigas, questões que para muitas pessoas já foram superadas, como por exemplo tatuagens, como por exemplo dormir fora, viagens que não sejam em família. Isso tudo pode gerar ali conversas mais extensas e muitas vezes até uma negativa. A questão toda é que parece que a mãe dela era um pouco mais jovem e a mãe dela entendia ela. Olha, o cachorrinho parou de latir. Tem um cachorrinho aqui que ele escuta a minha voz, ele começa a latir. Gente, já peço desculpas aqui para vocês se ele não parar, mas uma hora ele fica quietinho. A mãe era bem grudada ali com a filha, inclusive ela conta que em diversas vezes, tem entrevista deles, tá, em alguns lugares, entrevistas em redes ali locais mesmo, entrevistas deles, entrevistas, por exemplo, da própria Amanda Mello em jornais locais, até mesmo para a TV Arapuã, que também cobre essa região, então achei bem bacana poder ouvi-los, né, saber o que tá passando pela cabeça deles e olhares diferentes, né. A polícia tá dizendo que tá fazendo um bom trabalho, mas e os pais? Os pais estão achando que esse trabalho está bem feito? O que os pais estão achando do que está acontecendo? Então é muito legal ter essas diferentes aí visões sobre um caso. Esse pai, como eu disse para vocês, era um pai que tinha uma proteção assim um pouco maior em cima da filha dele, da Patrícia. Só que a mãe entendia o seguinte, ela já tinha 22 anos de idade, já se tornava desagradável você ter que dizer não para algumas coisas. Como sua filha, né, vai passar por exemplo, ela que queria fazer uma tatuagem, que era uma coisa ali que foi um problema, deu para perceber ali que foi um problema e o pai nunca ficou sabendo. Ela já tinha atingido a maior idade e ela fala para a mãe que ela quer fazer uma tatuagem e ela fala, o seu pai não vai gostar. Então ela faz a tatuagem e sempre que o pai estava próximo, ela ia lá e cobria a tatuagem. O pai só vai ver essas tatuagens, infelizmente, no pior momento possível, mas as tatuagens estavam ali. Então, tinham coisas ali que ficava difícil dizer não, porque se ela quisesse virar e falar, não, eu vou fazer, ela poderia virar e falar, eu vou fazer. Ela tinha 22 anos de idade, mais uma vez. Então, a mãe, ela tinha uma jogada, ela falava, não,
Então tá, às vezes pro filho, parece que a mãe, ela tá jogando do seu lado no sentido, não, eu acho que o que você tá fazendo tá certo. Só que não, é uma forma também de você ficar mais próximo do seu filho e você saber de fato o que está acontecendo na vida dele. Não é muito legal quando você espanta, né, o seu filho, você coloca ali uma situação em que o seu filho tem medo de contar as coisas para vocês. A coisa tem que ter um certo equilíbrio, não pode ser de mais, não pode ser de menos. Eu sempre acho que pais precisam ser pais, amigos precisam ser amigos, não que não possa ter amizade entre os pais, mas eu acho que tudo tem um limite. Parece que a mãe, ela conseguia entender muito bem esse limite de o que eram as coisas mais modernas, como eram os nossos tempos hoje em dia e o que de repente a filha dela poderia estar exagerando. Ela conseguiu esse equilíbrio até um determinado momento. Então a filha dela, por exemplo, né, a Patrícia, ela queria viajar. Ela tinha terminado um relacionamento que ela ficou por algum tempo que não terminou bem, então ela teria ficado bem triste lá em Caruaru, e aí um dia, conversando por rede social, isso era ano de 2021, ela começa a conversar com um rapaz chamado Jonathan, e o Jonathan não era um desconhecido. Bom, segundo o que conta a família e também repórteres e várias pessoas ali que foram atrás da vida dele, porque o pai, tá, da Patrícia, ele vai fazer uma investigação paralela em meio à investigação que a polícia está fazendo. Ele correu atrás de tudo que ele pôde para descobrir tudo o que aconteceu com a filha dele. Então, a Patrícia Roberta, ela conversava com o Jonathan por rede social. E por que isso? Porque eles teriam sido colegas de escola, tá? Teriam sido ali colegas de turma. Eles estudaram juntos ali por um tempo quando o Jonathan morava em Caruaru. Só que já tinha um problema meio social ali no meio quando ele morava em Caruaru. Segundo o que o pai da Patrícia diz, ele não era uma pessoa bem-vinda em vários lugares e o pai dele também não era uma pessoa muito bem-vinda. Então, ele colocou, pelo menos essas são as palavras do pai da Patrícia ali, que os dois eles não demonstravam ser boas pessoas. E isso quando ele era bem jovem, ali com seus 12, 13 anos de idade. Só que todo mundo era unânime em dizer que ele era um rapaz diferente, ele era um rapaz esquisito. Só que o esquisito nessa época pode ter vários significados. O que parecia que ele curtia já um estilo mais dark, mas a gente não sabe também se esse era o motivo de acharem ele esquisito. Muito provavelmente não, porque ele fazia coisas que realmente eram estranhas. Depois vão ser encontrados alguns desenhos, algumas coisas ali, alguma coisa no comportamento dele era diferente. E ao que tudo indica, ele também já fazia uso de substâncias ilícitas, isso desde muito jovem. O que eu não posso afirmar para vocês é se a essa época, né, a época em que os dois eram amigos de escola, isso já acontecia. Mas posterior, pouquíssimo tempo depois, começou a acontecer, porque inclusive ele teve internações ali para tentar, né, controlar a adicção dele. Porém, essa coisa aí ainda sobrevivia ali no coração do seu Paulo. A questão é a seguinte, o seu Paulo nunca permitiria que a Patrícia fosse passar dias na casa do Jonathan, porque primeiro, ele não gostava do Jonathan, segundo, talvez ele não fosse permitir que ela dormisse fora. Eu acho que a questão toda era dormir fora, dormir com um rapaz, então todas essas questões na cabeça de uma pessoa que é um pouco mais velha pode ser um problema. Eu sei porque eu tenho um pai mais ou menos aí nessa faixa de idade e eu sei bem como é que é complicada essa coisa toda. E tá tudo bem, cada pessoa vem com a experiência aí da sua época e aos poucos, se você for conversando, as coisas elas vão ali se arrumando ou não também. E o Jonathan diz, por que você não passa uns dias aqui em João Pessoa? Você vai à praia, a gente faz algumas coisas por aqui, você distrai a cabeça. E ela decide que ela quer ir, então ela conta para a mãe. Ela tinha o dinheiro dela, porque ela trabalhava, então ela junta ali um pouco de dinheiro, faz algumas horas extras para poder ter mais alguns dias ali para poder aproveitar em João Pessoa, e as coisas pareciam organizadas. A única coisa que ela diz para a mãe é o seguinte: mãe, a senhora conhece ele e tal, é o Jonathan. Eu gostaria muito que a senhora não contasse para o meu pai, porque afinal de contas, se contar para o meu pai, ele vai ficar bravo e eu não quero que ele fique bravo. Ela foi ali conversando com a mãe dela. A mãe dela não estava nem empolgada, nem estava colocando de repente ali água fria, só disse para ela que ela tinha que tomar cuidado, né, no que ela estava fazendo, mas mesmo assim ainda acompanhou a filha até o shopping, porque ela precisava comprar algumas coisas ali para viajar, queria comprar um óculos, algumas coisas diferentes ali que jovens ali querem para poder viajar e fazer de repente umas fotos legais. Ela gostava de fazer
fotos ali pro Instagram. E as coisas pareciam caminhar bem, tudo estava saindo bem. Ela também tinha contado para as primas sabiam de tudo, né? Eram primas ali bem grudadas, inclusive a questão das tatuagens, elas faziam juntas. Eu sei porque eu vi uma entrevista do pai também falando sobre isso, meio que ele também fica bravo com as, né, com as primas dela, porque elas sabiam das tatuagens. Eu acho que ele se sentiu meio, né, ninguém me conta nada. Só que também tem que ver a sua reação também, né, em relação ao não me conta nada. É decidido que ela vai viajar em abril. Ela teria saído no dia 23 de abril, então, para encontrar o Jonathan. E o que ela conta para a mãe dela é o seguinte: ela conta que o Jonathan teria combinado com ela que assim que ela chegasse em João Pessoa, na rodoviária ele a busca e vai ficar tudo certo. Só que acontece que quando ela chega lá, ela manda uma foto, um vídeo para a mãe avisando que ela tinha chegado, que estava tudo bem. Só que o Jonathan não estava lá, tá? Então ela entra em contato com o Jonathan e o Jonathan manda um carro de aplicativo, manda um 99 lá para ela, para levá-la para casa. Quando eles chegam no apartamento, as coisas ali no apartamento estavam um pouco mais tensas do que ela imaginava. Parece que ela teria passado a noite lá, porque ela teria chegado tarde no lugar. Lá era extremamente limpo, o apartamento dele era muito limpo, muito organizado, estranhamente organizado, na verdade. Inclusive, isso depois é bem importante ali para a investigação. Não dá para saber ao certo, não dá para entender o que aconteceu, mas aconteceram algumas coisas e teve umas, inclusive, que eu não consegui entender e vi também que as pessoas também não se perguntaram muito. Por quê? Ela viaja com uma quantidade de dinheiro. Uma quantidade de dinheiro para ela poder aproveitar, uma quantidade de dinheiro para ela não passar vontade das coisas. Ela chega na casa dele, dorme, né? Então ela teria passado ali a noite. Era um apartamento simples, mas era um apartamento que ele morava sozinho. Era um apartamento do pai, mas era como se fosse assim, o pai já tinha passado para ele lá. Ele era um filho que dava alguns problemas em relação às substâncias ilícitas, já tinha acontecido algumas internações. Ele também usava a moto do pai, como se fosse dele. Ali muitas pessoas pensavam que a moto era dele, mas a moto era do pai. Então tinha muitas coisas, inclusive bastante espaço pessoal. Ele tinha um apartamento que o pai tinha falado, olha, viva aí no apartamento, viva a sua vida como você quiser dentro do apartamento. Quando ela fala com a mãe dela no dia seguinte, ela diz para a mãe dela que ela não estava muito feliz não, que logo que ela chegou, ela não conseguiu ficar muito próxima dele, que depois ele teria saído para trabalhar de manhã, teria voltado, depois ele saiu de novo no fim da tarde, que ele não tinha voltado, tinha deixado a porta trancada e ela não podia sair do local. Isso tem prints, são esses prints que vocês vão ver aí nas imagens. A mãe vira para a filha e diz o seguinte: olha, isso já não começou bem, então eu acho melhor você pegar o seu dinheiro que você ainda tem, comprar uma passagem e voltar para casa, porque isso já não teve aí um início bom e é melhor deixar tudo certo. Ela diz, não, ele disse para mim que estava trabalhando, depois ele voltava para casa e foi dando ali algumas desculpas. Talvez ela também acreditasse nisso, pensasse, não, foi só um engano. Só que não, tá? Ele teria sumido mesmo e ele ficava sumindo, e ficou sumindo ali o dia inteiro, então é uma história muito estranha, tá? Eu posso ter comido muita bola, não sou perfeita, isso pode acontecer, inclusive se vocês souberem, coloquem aqui nos comentários, porque é o seguinte, o que eu não consegui entender é que no dia seguinte ela já não teria mais o dinheiro que ela teria levado para viajar, ela não tinha mais o dinheiro para praticamente voltar para casa. Ela teria dito que esse dinheiro ela tinha perdido, ela falou para mim que perdeu o dinheiro. Só que acontece o seguinte, o que aconteceu com esse dinheiro? Será que foi o Jonathan que pegou o dinheiro dela? O que aconteceu? Porque esse dinheiro, de fato, deixou de existir, esse dinheiro não foi encontrado e também não foi falado sobre esse dinheiro. E aí é uma situação que eu fiquei me perguntando se ele não pode ter, de repente, né, passado a mão ali também no dinheiro dela e levado embora. E por isso ele estava fazendo tantas viagens para o externo da casa, porque a gente sabe que ele fazia uso de substância, de repente ele pegou o dinheiro dela e foi torrar na rua, e entre outras coisas, porque ela ficou bem ali parada ali bastante tempo, sem nenhuma atividade, porque ele além de tudo trancava a porta, o que é uma coisa extremamente estranha, né? Você tem uma pessoa na sua casa, você sai, tranca a porta, essa pessoa não pode nem sair para dar uma volta, passear, nada, tá? Tem que viver como ele quer. Estranhamente, ela diz para a mãe que ele disse a ela que ia comprar as passagens de volta para Caruaru, só que ele compraria uma para ele também. Então ele passaria aí um tempo, uns dias, eu não sei, em Caruaru com ela ou em algum outro lugar, mas ele iria para Caruaru. A mãe diz para ela, olha, eu acho estranho, de repente você quer esse cara na sua casa? Então eu não sei, talvez o que poderia estar acontecendo ali, isso é só uma opinião, uma vez que também as pessoas não sabem o que aconteceu e ele também não falou.
eu acho que ele pode ter feito ali ele pode ter encontrado ela já carente do relacionamento, achou que os dois poderiam ficar juntos no sentido mais romântico da palavra, só que ele já era uma pessoa que tinha uma certa bagagem, e eu tô falando de bagagens ali de verdade, tá? Coisas sérias que precisavam ser resolvidas, que envolviam outras pessoas, envolvia, por exemplo, uma ex-mulher, onde ele tinha uma filha de 5 anos, filha essa que ele já tinha costumes estranhos. Essa moça, ela vai dar uma entrevista, a moça que foi casada com ele por um tempo, na verdade ela engravida dele. A filha dela tem 5 anos e ela disse que morou com ele por um tempo, só que teve um momento que ela começou a perceber que não dava para continuar com ele. Ele achava, por exemplo, que quando a neném não estava dormindo, ele tinha que dar batidinhas no bumbum dela para que ela pudesse chorar e assim dormir. Ela foi embora, então parece que a relação ali deles era de amizade para poder criar, né, a filha. Ele não era um mau pai, mas também não era um bom pai. Não dá pra dizer que é um bom pai. Um cara que tem 23 anos, mora num apartamento que realmente é um apartamento ali onde ele morava sozinho, mas foi o pai que proveu esse apartamento pra ele. Era o pai que o sustentava, porque pelo que eu entendi ali, trabalho, não tinha tanto assim. Ele se dizia tatuador, mas não se via também tanta movimentação de pessoas se tatuando, então ele parecia ser uma pessoa que ficava mais em frente ao computador e fazendo alguns desenhos, fazendo algumas coisas ali. Talvez ele não fosse uma pessoa ali que tivesse muita habilidade em se cuidar. Inclusive também tinha a questão do consumo do ilícito, o que faz a gente pensar que o que se ganha como um tatuador vai pro ilícito. Quando eu digo isso, eu não tô menosprezando a profissão dele, eu sei que qualquer pessoa adulta aqui sabe que não é barato manter certos vícios, certas coisas ali que envolve um certo pó, né? Um certo pó royal ali que acaba ficando caro, sim, faz pessoas entrarem em dívidas, pegando dinheiro de dentro de casa, vendendo coisas. Então eu acho que aqui a gente sabe muito bem como é que as coisas funcionam. Então é uma coisa séria, cara, difícil de manter e também que mexe ali, né, com o seu controle. Querendo ou não, mexe sim com o seu controle. Entre efeitos que muitas vezes aí só quem faz utilização é que pode dizer, mas a maior parte do que é visível, do que é perceptível, principalmente ao estrago no início, estrago financeiro. Inclusive o pai dele, percebendo isso, parece que colocou ele em clínicas de recuperação por 3 vezes, e por 3 vezes ele voltou. Talvez tenha sido essa questão toda de, então agora você pega a chave do apartamento e vá morar sozinho porque eu não sou obrigado a viver com você. Talvez tenha acontecido isso. Eu vou ocultar o nome da ex-mulher e eu vou ocultar também o nome da namorada, porque é o seguinte, a namorada tem uma questão ali envolvida nisso tudo. Por quê? Ele era uma pessoa que, segundo a namorada, ele era fã de um tipo muito particular na arte do amor. Ele gostava de fazer isso, por exemplo, segurando a garganta das pessoas. E isso poderia dar muito errado. E a gente já viu ali alguns casos, inclusive convido vocês a assistir a Casa Hammer. Tem na playlist do Quarta Séries, porque eles tinham algumas dessas práticas e isso podia dar certo, isso pode dar errado, isso é bem assim, né? Orientado, então tem toda uma questão de palavra de segurança, tem toda uma questão de quando manda parar, tem que parar, porque senão isso pode acabar mal. Ex-mulher, eu vou colocar assim, tá? Ex-mulher ou a mãe da filha dele tinha essa noção, mas ela dizia que com ela não deixava ele fazer esse tipo de coisa, assim como a namorada. Porém, a namorada já era uma coisa um pouco mais diferente ali. Na época, parece que eles estavam em uma relação descobrindo coisas, então coisas diferentes, de repente mais pessoas envolvidas, coisas assim, bem diferentes mesmo. E aí fica na conta da imaginação de vocês, porque afinal de contas é tudo bem caótico aí dentro desse caso. Então essa era uma vida que talvez ele não quisesse mostrar para as pessoas. Essa era uma vida que talvez a Patrícia não soubesse disso. Será que ela sabia disso? Por via rede social? Será que ela conseguia ter dimensão da pessoa que ela ia lá, que ela ia passar dias? Ela teria que retornar no dia 26 de abril. Lembrando, ela teria ido no dia 23, eram só 3 dias. Só que ela não retorna e a mãe é obrigada a contar para o pai que ela estava, na verdade, em João Pessoa. Então não dá para saber se foi contada outra história para o pai, se pode ter dito que ela foi passar uns dias na casa de amigas, não dá para saber. O que se sabe é o que a gente conseguiu ver de acordo com a cobertura, as coberturas que foram feitas à época, ele muito bravo. Inclusive, quando a mãe, ela conta para ele com quem a filha deles estaria, ele diz o seguinte: se ela está com esse cara, você pode ter certeza que a gente não vai encontrá-la com vida. Então, assim, ele tinha alguma coisa muito pessoal com esse rapaz,
que não dava para entender. Já era uma coisa de anos que ele não via, pelo que tudo dava a entender, ele não tinha voltado mais a Caruaru desde que ele era muito novo. Tinha também as questões das passagens, né? Ele teria falado das passagens e dito que ia também, só que a conversa começou a ficar estranha. Segundo o pai, ele olha as conversas, né? Porque ele começa a pedir as conversas e tudo mais. E quando ele presta atenção, ele diz que havia muitos erros de português, muitos erros que, assim, a filha dele não cometia, eram erros muito bobos. E ele disse, não é ela que está escrevendo, é ele que está escrevendo, aconteceu alguma coisa com a minha filha. Logo, nesse momento, ele diz o seguinte para a sobrinha, ele fala, olha, coloca a seguinte mensagem, da minha filha bem, da minha filha com vida, você volta a entrar em contato comigo. Ele teria pedido para mandar essa mensagem, mesmo que a pessoa estivesse se passando pela Patrícia. No momento que essa mensagem é enviada, a pessoa para de responder. Obviamente, essa pessoa era o Jonathan. Inclusive, talvez também tenha sido nesse momento que ele tira o chip do telefone e acaba jogando no estacionamento, porque futuramente o chip do telefone dela vai ser encontrado no estacionamento do prédio dele. Quando o registro de desaparecimento é feito, obviamente, como acontece em vários casos, as pessoas começam a procurar uma pessoa com vida. É uma coisa normal. Então, vários veículos de comunicação da região começaram, inclusive a TV Arapuã, lá a procurar a moça, passavam fotos da moça, enfim, explicavam a situação, o que teria acontecido. O pai e a mãe não ficaram em casa, não ficaram em Caruaru acompanhando tudo pela televisão. Não, eles simplesmente foram para João Pessoa, chegaram lá, eles conseguiram uma casa, alguém cedeu um canto para que eles ficassem, uma casa para que eles pudessem ali procurar a filha deles. O pai começou a andar pela cidade porque ele queria descobrir, primeiro, onde o pai dele estava morando, onde o pai do Jonathan estava morando, onde o Jonathan estava morando, onde era esse apartamento. Ele queria saber tudo. E, ao que tudo indica, quem acaba arrombando a casa ali, o apartamento do Jonathan, eles colocam a família, mas a família, pelo que eu entendi, foi a família da Patrícia, porque eles queriam saber se a Patrícia estava dentro do apartamento. Patrícia não estava dentro do apartamento, só que nesse momento a casa tinha sido arrombada. Uma vez arrombada, você não precisa mais de mandado de nenhum juiz para entrar dentro desse local que já foi vandalizado de alguma forma. Então, o pai acabou ajudando sim nas investigações. Isso poderia ajudar nas buscas, porque eles poderiam encontrar ali indícios de onde ela poderia estar, poderia encontrar ali coisas dela, saber se ela comprou passagem para algum lugar. E nisso entra a perícia, inclusive a perita Amanda Mello. E a Amanda começa a perceber exatamente aquilo que eu mencionei para vocês no começo, porque ela fala ali bem enfaticamente sobre a organização do lugar. Era muito organizado. Podiam ter chamado a Amanda Mello, já que também ela poderia fazer parte, porque ela é da região, para o caso de Ana Sofia, porque a Amanda foi brilhante, tá? Brilhante nesse caso, e era um caso difícil, porque veja só, no começo, nem todo mundo acreditava que ela não estava mais viva, mas eu acho que lá no fundo a Amanda sabia que ela não estava. Ela percebeu a estranha organização, mas ela via um objeto ou outro que não fazia muito sentido solto no lugar. Depois ela começa a procurar os pertences da Patrícia, afinal de contas a Patrícia teria passado dias por lá. Ela não consegue encontrar. Isso também era estranho. E aí é nesse momento que eles já começam a procurar uma pessoa que não está com vida. Em meio a esse tempo todo, eu já vou adiantar para vocês como isso tudo vai se desenrolar, porque nesse momento Amanda e também uma outra perita que, se não me falha a memória, chamava Roberta, elas começam a vasculhar as lixeiras, porque elas querem encontrar ali algumas provas, algumas coisas, claro, né, porque já que arrombaram, vamos lá, vamos aproveitar. Ela vai encontrar, na verdade, um saco contendo algumas peças de roupa da Patrícia, também vai encontrar a necessaire, vai encontrar o telefone, só que sem o chip, depois eles encontram o chip. Então já eram as coisas particulares dela, incluindo um travesseiro que a mãe teria comprado para ela no shopping para que ela pudesse fazer a viagem, sabe aqueles travesseiros de pescoço? Ela tinha encontrado também. Então aquilo era mais um indício de que de repente a Patrícia não estava mais viva. Mas ao mesmo tempo também não era possível saber, não tinha como saber onde ela poderia estar, onde de repente a Amanda poderia ter sido colocada caso ela não estivesse mais viva. Aí a gente vai ter um ponto aí de conflito, pelo menos no meu ponto de vista é um ponto de conflito, porque segundo o que coloca, pelo menos em coletivas, o que é dito é o seguinte, que eles teriam conseguido uma câmera de segurança, que um
vizinho teria feito uma denúncia 12 horas antes dela ser encontrada. Segundo o pai da Patrícia, quem teria procurado tudo isso teria sido ele e não a polícia. Ele disse: eu entreguei tudo na mão da polícia, só para eles irem lá fazer o trabalho. Eu não sei até onde chegou esse pai para buscar informação, eu não sei se ele chegou a vizinhos que de repente não fossem falar com a polícia. Eu realmente não sei. Eu sei que ele chegou a falar isso e talvez ele não falasse algo assim na televisão, principalmente porque rede aberta, a gente tá falando de coisa nacional e tal. Então, a Amanda sempre foi muito clara com os meios de comunicação, então ela não enganou ninguém. Logo no começo ela explicou as dificuldades, as coisas que poderiam ter acontecido. Algumas histórias são contadas. No caso, por exemplo, da namorada dele. A namorada dele diz que aquelas coisas que foram encontradas não eram da Patrícia, eram dela. E aí a mãe já ficou brava, porque a mãe disse: não, claro que não é dela, é da minha filha, porque isso aqui eu comprei para minha filha no shopping. Então começa aquela situação toda. Então a gente percebe que a namorada tem toda uma limpada ali na barra do Jonathan também. Inclusive ela chegou a prestar depoimento, ela chegou também a ser colocada ali quase como ré. Eles não tinham prova suficiente para colocar ela no banco dos réus. Foi por bem pouco, então esse tipo de coisa vocês não façam, tá? Não acobertem esse tipo de coisa, porque vocês podem estar bem mal. Isso tudo também foi descoberto porque, na verdade, a ex-mulher dele, que tinha a filhinha de 5 anos que eu falei para vocês, ela era uma menina ali tranquila, pelo que eu pude perceber ali. Ela deu uma entrevista também, ela era muito tranquila. Ela dizia, inclusive, que ela não gostava de deixar a filha sozinha com ele. Então ela preferia que a namorada dele, ela não se dava mal com a namorada dele, e ela preferia que a menina ficasse quando a outra estava, porque a filha dela se comportava melhor, ficava melhor, ela ficava mais tranquila. Tudo bem, ela tá contando tudo isso, só que aí ela vem com a seguinte informação, que ele teria ido até a casa dela. Então ele foi até a casa dela várias vezes durante aqueles dias que ele teria feito aquilo com a Patrícia, porque ela se coloca da seguinte maneira: que ela viveu muito tempo com uma pessoa capaz de fazer com ela o que ele poderia ter feito com a Patrícia, né? Tentado ali tirar a vida dela. Então ela disse que ela era uma pessoa de muita sorte e ela começou a contar. Eles foram também descobrindo várias coisas, como, por exemplo, um vizinho, na verdade 2 vizinhos. Sempre tem vizinhos, então se não tem vizinho falando com a polícia, é porque precisa de outra forma de você conseguir uma informação, porque sempre tem um vizinho, acredite. Um dos vizinhos achava a forma dele de viver um pouco estranha, porque ele era visto, inclusive eu vou contar aqui pra vocês que tem uma câmera de segurança, não dá pra saber muito bem, muito corretamente quando tudo aconteceu, mas tem uma câmera de segurança que ele está em uma borracharia. E segundo o que conta o dono, né, do local, o dono do estabelecimento, ela estava com ele. Tinha uma moça com as características dela junto a ele. Mas depois a gente também vai descobrir uma lista de nomes. E aí não dá para saber se era ela, se poderia ter sido outra. Quem é que sabe? Não dá para saber mesmo. Horas antes, tá, deles descobrirem o que tinha acontecido com a Patrícia, ele teria ido até a casa da ex-mulher dele, da mãe da filha dele, e começou a mexer em umas coisas e tirou o plástico de um colchão, porque depois isso aí vai ser importante, mas ele tira o plástico de um colchão, ele teria enrolado em alguma coisa e tal, utilizou, voltou para o apartamento dele, utilizou ali o saco para enrolar, no caso, a Patrícia, e ele também já tinha feito isso com lençol, ele foi prendendo tudo, tá? Tava tudo muito preso ali, quase a vácuo, e fez minuciosamente. Então, aí é que vem a parte que ela vai ser encontrada? Vai, mas eu vou deixar claro aqui para vocês que enquanto tá todo mundo procurando por ela, menos no dia, né, que a perícia acaba entrando no local, porque nesse dia ele já tinha tirado ela de lá, mas se eles tivessem chegado horas antes, eles ainda tinham talvez conseguido encontrá-la no local. Devido ao cheiro, ele teria passado fita, aquela fita escura, aquela fita de vedar todas as aberturas de ar da janela e tal, ele ficou totalmente ali sem ar, para que ninguém sentisse o cheiro da Patrícia, mas até então a gente não sabe o que aconteceu com ela. Ele teria enrolado, ele teria utilizado os lençóis antes, depois, o que ele teria feito com ela? A gente também não sabe a ordem que isso foi feito. Depois disso, o que aconteceu foi, um dos vizinhos teria visto ele pegar um tambor
São uns tambores, gente, que é bem conhecido. São os tambores, normalmente eles são azuis, a gente costuma ver transparente, mas normalmente eles são azuis. Isso é muito comum de você encontrar, por exemplo, em feira, né? Quando você olha as barracas de feira, o pessoal pode levar água nesses tambores. Então ele acaba conseguindo um tambor daquele e ele tenta utilizar o tambor para poder levá-la para outro lugar, para poder levar a Patrícia para outro lugar. Então ele teria usado plástico, ele teria enrolado, ele teria passado fita, ele teria feito tudo, colocado ela dentro desse barril. Só que ele coloca dentro de um carrinho de pedreiro para poder fazer trabalhos ali durante as obras. Só que acontece que um vizinho viu, e talvez por conhecer a índole dele, porque eu achei muito estranha a forma que o vizinho aborda, porque era madrugada, e o vizinho diz o seguinte para ele: o que você tá fazendo aí? O que você tá aprontando? Ele teria ficado assustado, ele deixou cair tambor, ele deixou quebrar carrinho de mão. Então eu achei muito estranha a forma como que o vizinho falou com ele. Então, sinal que de repente ele fosse um pouquinho, né? Parece o jeito que as pessoas falam com pessoas um pouco problemáticas. E aí você vê a pessoa fazer uma coisa estranha durante a madrugada. Só que ele teria voltado, tá? Segundo foi visto depois, ele volta, ele tira ela desse tambor, a moto estava no local, porque ele estava ali no apartamento, então a moto no local, ele tira do tambor, coloca ela no tanque da moto, vai com ela na moto em disparado. Então aí é nesse momento que ele vai levar ela para uma região de mata. Como se sabe que ele colocou na moto? Primeiro, teve um vizinho que viu, e segundo, tinha câmeras de segurança, é fato que não dá para você mudar, as câmeras pegaram, tem até uma imagem. Segundo o que é contado, principalmente quando a perícia começa a ter acesso a essas coisas, acesso à câmera, acesso também às testemunhas, começa a achar o lixo, né, acha ali as coisas dela no lixo, vai fazendo toda aí essa, né, montando esse quebra-cabeças, eles conseguem ali chegar numa região onde cães farejadores são utilizados. A Amanda pede ali todo o auxílio dos cães farejadores para que mandem e tal, e eles mandam. Então, com a ajuda dos cães farejadores, com a ajuda também das pessoas que estavam trabalhando na força-tarefa, eles conseguem encontrar a Patrícia. A Patrícia é encontrada, segundo o que é contado, tinha 12 horas que ela tinha sido colocada naquele local, até pelas imagens de câmera de segurança, do momento em que ele a coloca na moto. Então, eles calculavam ali 12 horas. Porém, quando eles abrem ali aquele envelope, vou falar dessa forma, onde estava a Patrícia, eles percebem que ela já estava lá há mais tempo, então talvez ele tivesse feito isso até um dia ou mais antes. Então tinha toda uma questão de saber quando foi, como aconteceu, eles foram fazendo alguns exames, então essa é a parte que é um pouco difícil de você perceber a família lidar, porque segundo o pai, nem sabia que ela tinha tatuagens, e quem faz o reconhecimento são as primas, e as primas teriam reconhecido ela pelas tatuagens. Então foi toda uma situação, e tinha mais, tá? Como ela ficou dentro de um lugar abafado, quente, isso tudo acelerou o estado, né? O estado de decomposição do corpo dela. Então eles tiveram que levá-la para o IML. Ela teve que ficar na geladeira por um tempo para poder, né, chegar ao ponto de congelar, para que eles pudessem eliminar a fauna, né? Fauna cadavérica. Então eles começam a fazer esse procedimento, e só depois que isso aí acontece, 24 horas ou mais depois ali, eles conseguem mexer para saber, né, o que realmente pode ter acontecido. Eles conseguem constatar que ela teria passado por uma asfixia, só que da seguinte maneira: tem um nome específico para isso, mas eu vou explicar. Nosso pescoço, ele tem muitas coisas ali que são protegidas, então você parece muito fácil, né, você chegar ali, você fazer algo com o pescoço de alguém, mas não é, tá? É uma coisa que demanda muita força, muita habilidade, então não é uma coisa fácil. E o corpo da pessoa, a pessoa também, ela se debate muito, porque é um lugar muito importante, então automaticamente o seu corpo, ele reage àquilo, às vezes até sem você querer, tá? Por isso que é muito estranho quando você vê cenas, por exemplo, da pessoa, essa pessoa acabou fazendo isso com ela mesmo, mas ela tá sentada aqui plácida aqui no lugar. Isso não acontece, isso aí é impossível, porque o próprio corpo, ele manifesta ali a vontade de continuar vivendo. Então, ele começa a fazer ali movimentos que muitas vezes podem ser até involuntários. E ele fez isso. Então, a gente percebe que ele estava fazendo uma coisa em que ele percebeu que estava passando do limite, ele foi sentindo outras coisas de repente se romperem até chegar em locais ali muito importantes e que não tinha mais volta.
E é perguntado para ele, inclusive até no tribunal, se ele não pensou em chamar o SAMU, nem nada que o vale, e ele disse que ele não pensou em chamar o SAMU, nem nada parecido com isso. Então eles percebem, então, qual foi a causa, começam a fazer outros exames nela, inclusive exames para saber se ela não tinha feito uso de alguma substância, e também começam a procurar pelo Jonathan, porque o Jonathan não volta para casa. Nessa hora, o seu Paulo começa a conversar com o pai do Jonathan e diz assim: como você não sabe onde está seu filho? Você não sabe onde está o seu filho, você não sabe de nada, você sustenta, você deu uma casa para ele, você dá a moto para ele, você dá tudo o que ele quer e você não sabe dar uma informação a respeito da minha filha, do seu filho, e começa aquela briga ali de pai. E o pai dele diz o seguinte, que vão inclusive provar que o filho dele é inocente. E pelo que eu entendi, o pai dele ele tem uma certa representatividade, não sei qual, ali na sociedade ali de João Pessoa. Então, esse pai não estava muito preocupado não. O João ele queria mesmo era descobrir o que tinha acontecido com a filha dele. Inclusive ele deixa uma mensagem, ele diz o seguinte: não importa o que aconteceu, ele chega a contar isso. Que ele teria colocado numa mensagem, que era pro Jonathan, que ele poderia ter feito o que ele tivesse feito com a filha dele. Se ele devolvesse a filha dele com vida, ele dava a palavra dele que ele não ia à polícia, ele não ia denunciar, ele não ia fazer nada. Ele só queria a filha dele. Acho que os bastidores dessa investigação devem ter sido muito tenso, então nesse momento eles começam a ampliar as buscas em relação ao Jonathan, até que eles encontram a moto do Jonathan em um outro local, um outro bairro, um bairro diferente ali do que ele morava, encontram a moto dele e entram, né, no prédio, descobrem qual apartamento ele estava no apartamento de um amigo, dormindo no apartamento de um amigo, mas o amigo não tinha a menor ideia do que ele tinha aprontado, só achou que ele estava passando uns dias lá. Depois tudo isso é resolvido na delegacia, ambos são presos no começo, ele estava dormindo lá num colchão, né, um colchão no chão, estava só de bermuda, assim, ele foi preso como se nada tivesse acontecido, assim, eu só tô com sono aqui. Colocam ele na viatura, leva todo mundo para a delegacia e aí ele explica, né? O rapaz, dono do apartamento, explica tudo. Ele não desmente, o rapaz é solto e ele permanece preso. Todo momento ele começa a colocar coisas ali, né? Em relação ao que aconteceu com a Patrícia que são estranhas. Ele começa a dizer que a Patrícia, na verdade, o que eles tinham feito tinha sido consensual e que ele tinha essa prática que eu disse para vocês, né? De repente fazer coisas aí que são um pouco diferentes, como por exemplo, tá lá na arte do amor e segurar demais o pescoço da pessoa e aí acabou dando errado, porque ele disse que ele achou que ele estava bem, mas ele não estava tão bem assim. Ele estava falando em relação a substâncias, então ele disse que naquele momento ele estava sob efeito de substâncias. Ele também rapidamente já teve um advogado e parou de responder qualquer outra coisa. A namorada dele acabou não respondendo por nada, como eu disse para vocês, eles disseram que não tinha prova suficiente para colocar ela na cena, não tinha prova para colocar ela como culpada. Aconteceu uma audiência de instrução, então já foi possível saber se ele iria ou não a júri popular, e aí foi decidido que sim, que ele iria a júri popular. E isso aconteceu ali no primeiro semestre de 2023 em João Pessoa, e foi um julgamento longo, tá? A sentença ela foi sair já quase de madrugada, mesmo que ele tenha falado poucas palavras, ele quase não falou nada. Houve muita manifestação. As esposas dos presos, sabendo que ele estava na penitenciária do desembargador, elas levaram cartazes, camisetas, várias coisas, porque assim, o que ele teria feito teria sido absurdo. A Patrícia, ela conseguiu ganhar a simpatia, o coração de todas as pessoas. O que fica muito explícito durante o julgamento é que ele, por exemplo, tinha uma lista, tá? Amanda, na verdade, vai encontrar essa lista. Ela vai encontrar uma lista com nomes. Tinha ali como se fosse uma caveira, meio que a pessoa estava fazendo como se fosse, recebendo uma bênção da caveira, alguma coisa assim, era um desenho dele, entre escritos e coisas que ele tinha, muitos livros também, livros de rituais e tal. E aí, né, gente, de acordo com cada região, cada um chama de uma forma, isso não é uma coisa importante. A questão é que parece que na casa dele também tinha alguns objetos que poderia até chegar a ser um local ali que ele tinha como altar. Então muitas pessoas começaram a ventilar a possibilidade dele estar começando a fazer algum tipo de ritual. Não tinha nada na Patrícia, por exemplo, que demonstrasse que isso poderia ter acontecido. E tinha uma lista de nomes, uma lista de bastante nomes, tá? Acho que acredito que uns 20 nomes diferentes, todos de mulher. E o da Amanda estava na lista, só que a Amanda não estava mais viva. E aí teve uma cena que me chamou muita atenção, que foi quando o pai dela disse o seguinte:
Eles encontraram uma lista, tinha várias garotas ali. Eu não sei o que a minha filha fez com ele. De repente tinha até alguma coisa íntima envolvida, mas por que todas saíram com vida e a minha filha não? E aí eu fiquei pensando, mas procuraram essas pessoas? Assim, era só uma coisa que eu queria saber. Se eles procuraram para saber, ou se eles perguntaram para o Jonathan quem são essas pessoas. Ele usava um nick, um usuário, tá? Usuário de rede social. E era bem esquisito o nome, alguma coisa Satan. E no meio disso, eles foram encontrando desenhos, tá? Desenhos onde tudo tinha chifre, onde tudo tinha caveira. Até personagens que a gente já tá acostumado a ver. Um desenho dos Simpsons com vários chifres e tudo mais. Desenhos todos envolvendo esse lado aí de criaturas. Podia ser só a mente de uma pessoa que estava sob efeito de substância? Poderia, mas a cabeça dele era bem imaginativa. Só que era só nesse sentido. Somente. Você não encontrava outras coisas, outros elementos que você dissesse, não, ele também se interessava por isso aqui. Não, parece que o interesse dele era só entidades que não eram do bem. Então, tinha alguma coisa estranha, assim, naquela história. E eu acho que a partir do momento que você levanta uma teoria, aquilo poderia ser um ritual, por que não levantar a teoria de ele poderia estar fazendo uma lista e de repente ele poderia estar eliminando uma a uma dessas moças que estão na lista? Porque também é possível, mas pelo jeito não foi feito nenhuma coisa e nem outra. Não pensem vocês que o julgamento foi fácil, que o julgamento foi fácil para a família, que o julgamento, não, ele já está condenado. Não, ele já estava condenado? Eu acho que por óbvio sim. Tá? Minha opinião, aqui minha opinião, porque eu não tava lá. Eu acredito que por óbvio sim, até porque no final é unânime, tá? Ninguém disse que ele era inocente. A questão toda é a seguinte, ele foi colocado ali por ter feito, né, tirado a vida dela, e também por ter ocultado. Só que quando chegou na hora do julgamento, ele tinha que pegar ali em torno de 30 anos. Só que ele consegue essa pena, ele chega até os 30 anos. Só que tem várias coisas ali que vai tirando, ele acaba com 21 anos e 2 meses de reclusão. Ele tem 23 anos, então ele vai passar talvez aí 10 anos no máximo, talvez nem isso, preso. O pai, visto o que aconteceu, a situação toda, eu acho que talvez ele tenha ficado irritado por não ter sido avisado. E entra também um pouco, né, daquela questão. Quando as coisas dão certo, o filho é do pai, quando as coisas dão errado, o filho é da mãe. E aí nessa hora o que aconteceu foi que ela, né, no caso a mãe, acabou ficando sem a filha e também o marido dela, talvez ali por brigas, desentendimentos, com tudo que aconteceu em relação a Patrícia, por terem escondido dele, eles acabaram se separando. E ela disse que ela se sentia como Jó, porque ela perdeu a filha, ela perdeu o marido, ela perdeu a casa dela, ela perdeu várias coisas, então você percebe que não ficou uma situação muito boa. Isso já no julgamento que aconteceu em 2023, então 2 anos depois. É uma história, mas é uma história assim, muito cheia ainda de coisas a serem descobertas. É uma história que hoje talvez as pessoas tivessem outro olhar. Eu acho que tem muita coisa sobre ele que precisa ser descoberta. Até mesmo se ele não pode ter feito alguma chantagem com a menina, com a Patrícia, se ele não fazer alguma chantagem com outras garotas, do que ele vivia de fato. Caso, se um dia alguém se interessar ou tiver mais informações, a polícia, se você tem mais informações sobre o caso, entra em contato com a polícia de João Pessoa, você chega com informações novas, o processo pode ser reaberto e de repente isso pode ser uma coisa bem maior do que a gente imagina. E uma coisa que eu também fiquei prestando atenção foi a forma com que ele fez ali tudo que ele fez com o corpo dela. Toda a questão das fitas que ele acabou colocando na janela para que ninguém sentisse o cheiro, aquilo não parecia ter sido feito pela primeira vez. A forma com que ele também embalou, tá, a Patrícia, então não sei, eu acho que talvez aí possa ter entre esses nomes, seria legal saber quem são essas pessoas para saber se essas pessoas voltaram para casa, se essas pessoas não moravam sozinhas. Vocês estão conseguindo entender a dimensão disso? Então essa é uma questão que é importante de ser levantada e a questão também de não mintam para as pessoas onde você está. Se você está fazendo uma coisa, fale para as pessoas onde você está, porque se acontecer alguma coisa com você, ninguém sabe nem onde procurar. Então hoje em dia a gente não pode viajar, a gente não pode, mas estabeleça com pessoas relações de confiança. Tenha pelo menos ali uma pessoa, 2 pessoas, ou pode ser pessoas da família, pode ser amigo, de repente você não quer que alguém da família saiba alguma coisa, mas deixe um amigo seu, uma amiga sua, saber sua localização, ou, né, ou pelo menos você mandar um WhatsApp, dizer, olha, eu cheguei,
está tudo bem, ou ó, tem uma situação esquisita aqui, eu tô em tal lugar. Porque se acontecer alguma coisa, essa pessoa pode até mandar a polícia até, olha, minha amiga foi para tal lugar e está acontecendo alguma coisa. Então, isso é bem importante. É uma nova forma, tantas coisas se modificam que na minha opinião, não fazem ali nenhuma diferença significativa, e essa deveria ser uma forma também de se proteger, que deveria ser ensinada. Então não é sobre sua idade, não é sobre se você pode ou não se defender, é sobre você ter uma rede de apoio, é sobre você saber viver nesse mundo que tá complicado e a tendência é ficar mais complicado, porque pouca coisa é feita em relação a isso. A gente não tem a menor ideia de como essas coisas elas vão se desenrolar daqui para frente. Cada época pede um comportamento. Então, a nossa hoje pede esse comportamento. E esse comportamento pode salvar uma vida, pode salvar a sua vida. Então, se você vai fazer alguma coisa, se você vai se encontrar com alguém, sei lá, você encontrou alguém no aplicativo, coisas que cada um tem sua opinião aí em relação a isso, você é livre para pensar o que quiser. Mas avisa para uma amiga, não quer avisar para seu pai, não quer avisar para sua mãe, avisa para uma amiga, se puder avisa para duas, tá? Para, né, caso aconteça alguma coisa, ou para aquela pessoa que está sempre próxima, para uma irmã, para um irmão. E isso também para os rapazes, tá? Porque às vezes você pode marcar o encontro com uma garota e quando você chega lá, você pode ter um grupo de pessoas que estão lá para te roubar. Essa é a história da Patrícia Fernanda, a Patrícia Fernanda de João Pessoa, a Patrícia Fernanda que só queria fazer uma viagem e nunca voltou para casa. Deixem aqui nos comentários se vocês lembram desse caso e também o que faltou, ou caso tenha algum detalhe aí que ficou fora, o caso é um pouquinho grande, acho que vocês perceberam. Pode colocar aqui nos comentários também, completem aqui nos comentários que isso ajuda bastante. Se você ficou até o final também, puder compartilhar com uma pessoa que você conhece, que você sabe que gosta desse tema de vídeo, compartilha com seus amigos também e, claro, me marque nos seus stories. Eu sempre vou deixar aqui na tela final as playlists, casos, muitas séries que vocês pedem pra mim, elas já foram feitas. Então, deem uma olhada nas playlists que tem no canal. Eu vou deixar todas aqui na tela final. Assim que você clicar, vai abrir todos os vídeos que tem naquela playlist e você pode, de repente, encontrar uma série ou, de repente, um caso que você esteja procurando, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!